bem? Eu me chamo Rita, nasci em Barra Mansa, sou professora, casada, tenho 3 filhos e também escritora. Tenho muitos livros escritos, porém só 2 publicados. Sempre gostei demais de histórias. Todos os dias conto histórias para os meus alunos. Eu trabalho com alfabetização, educação infantil e sala de leitura. Então a leitura é minha paixão. Sempre gostei muito de histórias. Vivi num universo cercado de histórias. Meu pai me contava histórias desde pequena, minha mãe, minha avó, minha bisavó. Então essa questão de contação de histórias, de criar as próprias histórias, de viver histórias incríveis, já está assim enraizado em mim. E eu tenho vários livros escritos, porém só 2 publicados até agora. Ninfa, que foi meu primeiro livro, aonde conta a história de um amor proibido entre uma princesa e um plebeu, e todo escrito em versos, em prosa, em verso, em poesia. E isso chama muito a atenção das crianças, né? Facilita o entendimento, facilita a assimilação, facilita o envolvimento com a história. Eu gosto muito de colocar poesia nas histórias. E Ninfa é assim. E o segundo livro veio com a ideia da situação que a gente estava vivendo, de ficar em casa, aquele distanciamento social todo que a gente estava vivendo, aquela ansiedade, aquela angústia de não poder rever as pessoas que a gente ama. E partiu a ideia de criar o Pandê, Pandemia, que é a história de um gato chamado Pandê que não mia. E um gatinho muito fofo, que vivia cercado de carinhos. E a dona dele resolve perguntar por que ele não miava. E Pandê conta para ela, né, que recebeu o feitiço de uma bruxa muito má. E que a bruxa disse que todas as vezes que ele miasse, coisas ruins aconteceriam. E de fato aconteceu. Pandê ficou muito preocupado, foi para um lugar distante, resolveu miar para ver qual era, né? E daí veio a primeira pandemia. E ele ficou muito preocupado, muito tenso, resolveu viajar pelo mundo em silêncio. Só que em algumas situações em que Pandê vivia, ele miava, sem querer, mas miava. E como a bruxa tinha falado, né, todas as vezes que ele miasse, coisas ruins aconteceriam. Então, a cada miado, uma peste foi chegando e assolando a humanidade. E aí começam as suas aventuras. E então eu viajo pela história, contando várias pandemias ao longo do tempo, em que as pessoas viveram e até chegar no coronavírus, que é o que a gente vive atualmente. E no final da história, Pandê deixa um recado de uma mensagem muito positiva, dizendo que vai ficar tudo bem, que a gente vai vencer, assim como os nossos antepassados, familiares, né, bem antigos, também passaram. E eu passei aqui para isso, para dar uma divulgada para vocês, para falar um pouquinho sobre os meus livros, Ninfa e Pandemia, ok? Um beijo, fiquem com Deus.